O tema da palestra de hoje é advocacia criminal, né? Desafios e perspectivas. Quando a gente fala em desafios, nós vamos aqui refletir sobre alguns entraves, sobre alguns problemas que podem ocorrer na advocacia criminal. E ao falarmos de perspectivas, nós estamos aqui naturalmente falando sobre de que maneira nós podemos superar esses desafios, esses entraves. O nosso propósito aqui é provocar reflexões, é fazer com que vocês, a partir da nossa fala, examine a sua própria vida, a sua própria conduta e ouça os conselhos que nós teremos para falar sobre esse universo da advocacia criminal. Bom, eu, como sempre, desde a aula, ao abordar um tema, eu gosto sempre de iniciar refletindo sobre o problema que me inspira a falar. Porque me parece que depois de verificarmos qual é o problema, aquilo que nós estamos tentando resolver, isso guia as nossas reflexões de maneira mais clara. Então, vamos refletir um pouquinho sobre eventuais desilusões dos estudantes com a advocacia criminal. Olhem só. Faz parte do senso comum a ideia de que todo o início é difícil. É difícil aprender alemão e declinar os seus verbos. É difícil aprender a tocar piano, aprender a tocar um novo instrumento. É difícil aprender uma nova matéria. Mas também faz parte do senso comum a ideia de que esses desafios do início, eles são superados ou são superáveis. E que, ao final, isso é, de alguma maneira, recompensador. Agora, parece que, caminhando na contramão desse senso comum, eu tenho a sensação, eventualmente, de que a advocacia criminal caminha em sentido oposto. Parece que sempre que as pessoas se referem à advocacia criminal, se referem de uma maneira como se fosse uma desilusão persistente, como se fosse assim, olha, não há grandes soluções. Ainda que assim seja, não pude deixar de refletir, não pude deixar de pensar. Por que a advocacia é vista dessa maneira? Por que as pessoas, aquelas que têm vocação para isso, e é claro, eu estou me referindo aqui àqueles que têm vocação para a advocacia. Não estou, repito, pretendendo dizer que todos deveriam ser advogados, não é isso. Porque aqueles que têm vocação para a advocacia, eventualmente, não conseguem, a população, os estudantes, as pessoas, não conseguem olhar para isso com um olhar de admiração que deveria existir. Por que essa desilusão? Esse é o grande ponto. E a partir dessa cena, dessa ideia, eu quero trabalhar um pouquinho essa noção de desilusão. Porque me parece que se nós entendermos algumas causas dessa desilusão, parece que se a gente entender um pouquinho o que leva as pessoas a ter esse tipo de olhar, nós poderemos entender qual é a eventual solução para isso. Eu quero começar do próprio conceito. A gente costuma, em direito, começar muitas vezes as coisas de uma ideia, de um conceito, para depois extrair as consequências. Quando a gente pensa em desilusão, percebam, significa dizer que antes havia uma ilusão. Ou seja, havia uma projeção que veremos que se provou equivocada, que se provou errada e que por isso gera a desilusão, claro. E aí, nosso grande ponto de reflexão é saber que tipo de ilusão é essa que as pessoas têm que leva eventualmente a essas desilusões. É disso que nós temos que tratar aqui. É claro que esse é um fenômeno absolutamente complexo, Há inúmeras causas que alguém pode se iludir na profissão, por óbvio. Há inúmeras situações e possibilidades que podem levar alguém a ter uma equivocada compreensão de alguma coisa da advocacia e isso levar, naturalmente, à desilusão, por óbvio. Mas eu vou pensar nessa curta palestra para repito, provocar a reflexão em vocês. Eu vou pensar duas coisas que, lá na minha casa, refletindo sobre esse tema, me parecem ser relevantes aqui. A primeira é a trajetória do estudante. A primeira é aquilo que vocês fazem da vida de vocês.
é aquilo que vocês estão construindo ao longo da trajetória de estudante de vocês. E com essa análise, eu vou responder a seguinte questão. É muito comum as pessoas perguntarem assim pra gente, e tivemos já, Antônio, a oportunidade de responder isso até no podcast, A Defesa, né? Tô aqui igual, né? Igual o Jequiti que passa, né? Uma propaganda no meio de uma fala, né? É muito comum que as pessoas perguntem pra gente assim: me formei, sou advogado, por onde começo? E eu quero mostrar a vocês a superficialidade dessa pergunta. Eu quero fazer uma análise e provocar em cada um de vocês uma reflexão para que vocês percebam que essa pergunta, com todas as vênias, claro, não faz sentido. Pensem só comigo. Eu vou começar aqui a criar um cenário descritivo, ou seja, eu vou criar um estereótipo do estudante de direito, e aí, baseado nesse estereótipo do que seria a vida média de vocês, como estudantes, e baseado nisso, eu vou descrever um cenário. Vou dizer, ó, acontece isso, acontece aquilo outro. E aí, vai funcionar da seguinte maneira, né? Como a palestra tem que ser acessível, eu vou falar de duas formas, né? Para quem é da geração antiga, né? Isso aqui vai ser tipo aquele quiz, sabe? Da revista Capricho, dos colírios da Capricho, sabe o que é isso? Mas para a geração Z, né? Também tem que ser inclusiva essa palestra, né? Vai ser tipo aquelas enquetes do Facebook, tipo assim, né? Qual bruxo do Harry Potter você é? Sabem essa coisa? Né? Esse BuzzFeed, sabem isso? Sabe? Então, a ideia é a seguinte: se você se identificar com 7 pontos ao menos do que eu falar, vou falar uma lista com mais, mas se você se identificar com 7 pontos, quer dizer, isso é sobre você. Vamos lá, hein? 1. No início, vocês, essa pessoa estereotipada, né? Um modelo, né? Eu falo vocês, eu me refiro a esse modelo. Esse modelo de estudante padrão, comum, começa a faculdade com vários sonhos. Todos, imagino. Logo, nos primeiros períodos, descobrem, claro, que penal é muito melhor que civil. Sorry. Brincadeira, mais ou menos. Olha só. Vamos lá, falando sério agora. O estudante atual não costuma ler livros. Não lê manuais. Estuda por apostila ou videoaulas. 2. O estudante atual... Vou fazer um OBS. Eu não ia fazer não, mas vou fazer. Há alguns anos, nós fizemos uma seleção de estagiário lá no escritório. E aí, na época da entrevista, nós perguntamos: qual foi o manual que você leu de direito penal? E aí, algumas pessoas responderam, né? E eu aprecio a sinceridade. Falaram assim: eu li a apostila da minha professora, que é maravilhosa. Eu acredito, com todas as minhas forças, que a apostila da professora ou do professor realmente deve ser maravilhosa. Mas vejam, senhores, nada... Gravem isso na memória de vocês. Nada substitui a complexidade, nada substitui a profundidade de um manual. Primeira pergunta, então. Qual foi o último dia, o último momento que você estudou para a prova por um manual de direito? Não precisa responder. 2. O estudante, esse modelo estereotipado, decora o conteúdo. Dessa forma, não consegue, hoje, recordar o que estudou no semestre passado. 3. Procura estágio tentando ganhar dinheiro. 4. Consegue um estágio remunerado em um órgão público, com um contrato de uns 2 anos, ganhando quase um salário mínimo. 5. Passa a depender do dinheiro do estágio para pagar cartão de crédito, saídas, bebidas e roupas. 6. Vamos lá. Estou pesando o clima? Calma que melhora. E piora também às vezes, fiquem tranquilos. Acho que vai ser o maior número de pessoas gabaritando uma prova sua, né? E aqui hoje só pontual. Vamos lá, vou continuar, hein?
depois que acaba o contrato, ou no meio desse, vai para um outro estágio porque paga mais. Durante o estágio, vê inúmeros servidores, quem faz de órgão público, falando mal de advogados. Por exigência da faculdade, do núcleo de prática, assiste a audiências, ou júri, e faz o mínimo dos relatórios para fechar a pasta. Depois, forma-se sem nunca ter visto a vida pelo lado de fora dos balcões. Próximo, termina a faculdade, resolve fazer o quê? Se matricular num curso de pós-graduação normal, né? E aí, com mais ou menos dificuldade, passa na OAB. E claro, né, como hoje vivemos um marketing existencial, posta uma foto com uma hashtag, né? Foguete não dá ré. A defesa não para. Não é assim? E aí? Te descrevi? Te descrevi? Eu preciso dizer que esse é o suco do fracasso? Preciso? Eu preciso dizer que isso daqui é a receita infalível para o insucesso na advocacia? Agora, só em nome do contraditório, né? Posso falar quais seriam os meus conselhos para esse indivíduo estereotipado que eu estou falando, que não tem nada a ver com vocês, né? Tem a ver com lá fora. As pessoas estão lá fora. Aqui não. Posso falar? Primeiro, por óbvio, estuda por livros e manuais. Segundo, faz a revisão de matérias que já estudou. Preocupa-se em ter esquecido de algo. Próximo, faz estágio na maior quantidade de lugares possíveis. E para quem tem vocação e quer advocacia, inclusive, principalmente, em escritórios de advocacia. Aí alguém, esse é o momento, né? Depois que a gente é professor, a gente tem a capacidade de ler a mente de vocês. E alguém deve estar pensando assim, claro, né? É fácil, né? Um texto muito bonito. Mas como conseguir isso? Bom, e esse é o momento que após ler o pensamento eu respondo. E eu diria assim, com o mesmo empenho que vocês têm de ficar na fila para o show da Taylor Swift ao som de Love Story, eu diria, já experimentaram virar para algum advogado que vocês conhecem, que é próximo a vocês, e falar assim, eu até preciso do dinheiro do meu estágio para ajudar a pagar a faculdade, mas tem como eu fazer um estágio voluntário uma vez na semana, de graça, sem ônus para você, para acompanhar, para entender qual é a angústia, para entender quais são as capacidades necessárias para ser advogado. Será que tem como eu fazer isso? Uma sugestão. Próximo. Todo dia esse estudante modelo se olha no espelho, e vocês deveriam fazer isso, e diz assim, por melhor estagiário que eu seja, esse estágio vai acabar no órgão público. O que será de mim após ele? Essa deveria ser a dúvida persistente, latejando na cabeça de vocês, todo dia ao olhar no espelho. Próximo. O estudante modelo, o ideal, assiste a audiências e júris, não com a finalidade de fechar a pasta, não. Assiste para aprender. Se interessa pela linha de defesa. É curioso, pergunta. Próximo. Conhece várias pessoas, vai a palestras. Deixa que as pessoas o conheçam, esse modelo, não como um cachaceiro na rede social, mas como um estudante que no futuro virará advogado. Após a faculdade, ao invés de se matricular, quem quer advocacia, mais uma vez, né? Não podemos esquecer. Após a faculdade, quem quer ser advogado, não deveria correr, a princípio, para um curso formal de pós-graduação. Deveria fazer um curso de prática. A pós-graduação é ótima, e é claro que eu aconselho. Mas antes da pós-graduação, você deveria saber como que se faz pergunta em uma audiência. Deveria saber
Como que você faz quando chega na delegacia e há uma arbitrariedade? Deveria saber como que você faz quando o juiz quer ganhar no grito. Deveria saber ser advogado. Há uma frase que eu costumo brincar dizendo assim: ninguém se preocupa com aquecimento global tendo fome. Primeiro você resolve a necessidade imediata. Depois você procura outra coisa. E aí, agora é o momento de reflexão. Quantos de vocês que sonham com a carreira de advogado fazem ou já fizeram isso? Mas conseguem perceber que a pergunta que eu inaugurei essa reflexão, que é assim, como começar, ela está equivocada? Porque a maioria que pergunta isso parte da ideia que você começa quando se forma. Errado. Você se forma e colhe o que você plantou ao longo da faculdade. E essa é, segundo me parece, uma das causas da desilusão. A falta de preparo para ser advogado gera advogados recém-formados frustrados. Porque advogado precisa conhecer também direito, mas precisa ter um monte de outras habilidades. E agora, Tiago, o que eu faço? Né? Eu estou no lado errado. Senhores, atenção. Shakespeare, em Otelo, diz assim: não se pode sofrer pelo que não se pode mudar. O passado já foi. Se algum de vocês, fazendo uma análise, olhando-se no espelho, falar assim: meu Deus, eu quero ser advogado e estou no caminho errado, o momento de mudar essa chave é hoje. Próximo ponto que nós vamos conversar e que me parece que causa grande desilusão nos estudantes. Por mais paradoxal que seja, e eu espero provar isso a vocês, a prova da OAB, me parece, provoca uma enorme desilusão em vocês. E vou provar de que maneira. Qual que é a rota do indivíduo, né? Depois que se forma? A rota é a seguinte: estuda, decora lá as peças, né? Aprende a identificar o momento processual, as peças, decora que no caso criminal, né, o recurso em sentido estrito tem efeito regressivo, né? Decora o endereçamento, decora as teses de mérito, nulidades, pedido, decora isso. E aí vai para a prova. Com maior ou menor dificuldade, passa. E aí sai, né? De novo, vai para o Instagram, que hoje em dia o marketing é existencial, e posta de novo. Foguete não tem ré, não é assim? A defesa não para. Não é assim que funciona? Ou estou falando besteira? E aí, depois, tem a seguinte ilusão. Acha que estar habilitado nos quadros da OAB significa um carimbo de que você é advogado. Não. Uma coisa é você poder exercer a advocacia. Outra coisa diferente é ser advogado. Sabe por quê? A OAB cria a seguinte ilusão, pensando na vida real. A OAB, ela monta uma situação, tem lá um gabarito fechado, e aí a sensação que dá é que vocês na vida real vão ser, né, lindos, bonitos e aplaudidos, né? Então vai ter lá uma situação, vocês vão alegar, né? É aquela carta mágica. Olha, houve nulidade, invasão ao domicílio, essa prova é ilícita, derivação e tal. Mas quem te garante que o seu juiz segue o STJ? Quem que te assegurou que o seu juiz vai seguir as súmulas do STF? Quem foi que te disse isso? E aí o jovem advogado, achando que a vida é isso, né? Achando que advogar é saber direito e que as coisas estarão gabaritadas assim, sai e aí vê um caso e diz assim, olha, para o cliente, olha, eu tenho a solução. Súmula 444 do STJ, processos em andamento não podem fundamentar mal antecedente. Sim. Aí vem o juiz e diz assim, dane-se, aumento a pena
por causa de personalidade voltada para o crime. Um absurdo, mas o papel admite tudo. E aí, esse jovem advogado, achando que tudo é só direito, sai frustrado dizendo assim, não dá para ser advogado nesse Brasil, não dá para ser advogado nesse poder judiciário. E aí, eu quero lembrar, errado, claro que tecnicamente, teoricamente, o justo é errado, mas errado está você. Você não pode controlar o outro, mas você pode se controlar. Resgato aquela ideia que eu até postei, né? Não quero parecer blogueiro, né? Da revista Capricho, mas eu postei outro dia. Acaso alguém se surpreende de sentir enjoo no mar, frio no inverno, calor no verão? Diz Sêneca, é forte a alma diante dos males para os quais vem preparada. Faz parte da advocacia uma certa volatilidade. Faz parte da advocacia a ideia de que muitas vezes entra um caso, eu já consigo antecipar dizendo assim, vai ser condenado. E aí, qual vai ser a minha ideia? Eu vou brigar no recurso. Eu sei quem está prevendo, eu sei quem é o desembargador que vai julgar, é lá que eu vou brigar. Às vezes, cai numa câmara de gás, eu vou dizer, eu sei como eu vou brigar no STJ. Faz parte da advocacia você saber onde você será ouvido. As pessoas se enganam achando que lá existe alguma coisa glamurosa, né? Vão em frente ao presídio, postam uma foto, olhando com aquele olhar de blogueiro, como se aquilo ali fosse um paraíso. A advocacia trata da miséria do ser humano. Toninho deve lembrar uma oportunidade em que a gente conversando com uma pessoa, ela chorou na nossa frente, dizendo que alguém havia jogado a comida dela no chão e mandado comer do chão. Você recorda disso? A advocacia é sobre isso. A advocacia exige outras características muito maiores do que saber direito penal. Se vocês acham que ser advogado criminalista é apenas saber direito e processo penal, estão equivocados. Precisam entender de como vão gerir um escritório, precisam entender da relação com o seu cliente, precisam entender como que vocês eventualmente vão tratar uma arbitrariedade, até onde ir, até onde não ir, precisam entender um monte de outras coisas. E quem não sabe disso, quem não consegue ter essa projeção, se frustra. E é essa a minha grande pena. A grande pena é de quem tem aptidão, é de quem tem vocação, tem chamado, mas fica frustrado porque tem expectativas irreais sobre a advocacia. E, na minha fala, estou caminhando para o final, claro que nesse curto espaço de tempo, acho até que eu passei muito do tempo combinado, mas nesse curto espaço de tempo, sacudi-los e tentar mostrar a vocês, para quem quer, o que vai estar esperando vocês. Para que não sejam desiludidos por uma equivocada ilusão. E agora sim, para fazer o fecho, eu não poderia terminar de outra maneira, senão citando o herói Ulisses. Ulisses, na Odisseia, no retorno para casa, após a volta, após a guerra de Troia, querendo voltar para Ítaca, ele é avisado por uma feiticeira chamada Circe, de que ele passaria por um rochedo, onde havia várias sereias. E vocês sabem muito bem a história das sereias. As sereias, na mitologia, eram mulheres aladas, né? Tinham asas, mas, né, por causa da pequena sereia, né, o imaginário popular ficou a mulher que é meio peixe, meio mulher, né? Mas, enfim, as sereias cantavam, encantavam os homens, e quando os homens encantados iam até ela, elas iam lá, afogavam e matavam esse homem. E aí o que Ulisses faz, avisado por Circe? Ulisses decide montar um plano. E por que ele decide montar um plano? Porque ele sabia o que estava esperando ele. E aí ele diz aos seus marinheiros para que eles colocassem uma cera no ouvido e que não ouvissem absolutamente nada. E para que continuassem guiando o barco, óbvio, senão poderia sofrer algum acidente. E pediu para que os seus marinheiros o amarrassem ao mastro
mas que ele ficasse sem cera nos ouvidos, mas de tal forma que ele não poderia se mover, ele estava amarrado, não poderia ir atrás das sereias. E assim foi feito. Ulisses passou, lá pelo rochedo das sereias, os seus marinheiros não foram até elas e não morreram, porque não podiam ouvir o seu canto. Ulisses não morreu porque estava preso, apesar de ouvir. Há muitas sereias cantando para vocês. E eu espero ter demonstrado a vocês o que vocês podem esperar lá na frente. Aonde que está a sereia que pode matar o sonho de vocês. E eu espero que, tal como Ulisses, vocês saibam antecipar. Saibam o que podem esperar. E a partir daí, tomem a melhor decisão, que é se preparem para a advocacia criminal sem ilusões. Muito obrigado, senhores.